Bom, vamos lá. O vídeo de hoje é um pouco muito íntimo para mim, mas eu acho que vai ser importante que eu compartilhe isso. O vídeo é sobre a pintura, o retrato que eu fiz da minha mãe, uma pintura a óleo, né? Tem uns 80 centímetros por 50, eu acho. É um quadro bem grande, uma tela bem grande. E eu fiz com um propósito, que eu vou explicar para vocês agora. Quando eu tinha 5 anos, meu pai e minha mãe se separaram, fim de um relacionamento conturbado, tóxico e agressivo, né? Principalmente por parte do meu pai. E eu fui criado pela mãe, por uma mãe solo, basicamente. Claro que sempre tive meus irmãos ao meu redor, tenho irmãos mais velhos do que eu. Então, nunca me faltou nada, cresci num lar maravilhoso. Sempre tive tudo que eu queria dentro dos limites, obviamente, do que era possível. Mas nunca me faltou nada, tanto em sentimentos quanto na parte física, né, material. E por conta disso, minha mãe foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Eu amo ela até hoje, obviamente, vou amar até o fim dos meus dias. E é a pessoa que mais importante da minha vida, assim, sem dúvida nenhuma. E quando eu tinha 20 anos, a gente descobriu que a mãe estava com câncer. Foi com 19 anos, mas entre 19 e 20 anos, assim. E ela morreu 10 meses depois. O processo do câncer foi de 10 meses. E esse processo foi muito doloroso para nós, porque apesar de no início ter uma pequena chance de talvez der certo, assim, mas logo a gente percebeu que não tinha mais saída, era questão de tempo, né? E o câncer é uma doença muito complicada, né? Eu costumo dizer que ela te mata todo dia, enquanto você está convivendo com a pessoa com câncer. Porque todo dia um pouquinho dentro de você vai morrendo junto com aquela pessoa. Vai desmanchando, né? E ele vai te roubando muitas coisas. Acho que é um dos maiores problemas, quem convive com isso, né? Convive com uma pessoa que, claro, sem comparações, né? A pessoa que está com câncer é muito pior. Mas o problema das pessoas que convivem com isso é que elas vão perdendo, o câncer vai tirando muita coisa delas. Eu não tenho mais lembranças da minha mãe que eu teria se ela tivesse morrido de uma maneira, sei lá, fulminante, um ataque cardíaco, digamos assim, um acidente de carro. Porque quando acontece isso, você ainda mantém muita coisa boa, né, na mente. Você ainda lembra da última refeição que você teve com a pessoa. Você lembra da última bronca, das últimas risadas, do cheiro da pessoa. E tudo isso o câncer da minha mãe me tirou. Não lembro mais da voz dela, mas não por conta do câncer, mas por conta do tempo que passa, obviamente. Mas não lembro quando tive uma última refeição com ela. Não lembro. Eu não tenho mais lembranças das últimas coisas legais que fizemos, assim. As únicas lembranças que restam são aqueles 10 meses de hospital, cama, tratamento, dor. O cheiro do hospital, assim, o cheiro das feridas que ficam no corpo da pessoa. É algo cruel, assim. Mais cruel ainda é que a gente vive numa sociedade que não nos permite dar um fim digno à vida, né? A pessoa tem que apodrecer, apesar de que o tratamento que ela recebeu no hospital, dos enfermeiros, dos médicos,
Foi um tratamento maravilhoso, assim. Mas é indigno, assim, a maneira como a gente morre e como ela morreu ali, né? Resumido a um corpo de, sei lá, 40 quilos, encolhido numa cama. Não sei se você tá entendendo a complexidade disso, de você ter uma memória de uma pessoa saudável que conviveu com você, só que a última memória daquela pessoa é algo horrível, assim, fisicamente, psicologicamente falando, assim. Mas eutanásia não é não é o assunto desse vídeo, né? Então ela morreu, lembro do dia que ela morreu, obviamente, fiquei triste, chorei. E logo depois passou, assim, no mesmo dia eu já tava rindo, conversando com meus familiares, fazendo piada. Porque, pra ser sincero, foi um grande alívio, né? A morte dela. Tira um peso gigantesco, assim. E, tipo, finalmente acabou, sabe? Você vê a pessoa que você mais ama sofrer. Então, sei lá, durante o processo todo eu não lembro de ter chorado ou sofrido. Eu só queria manter uma ideia de que eu precisava ser forte, né? Precisava me manter focado. Qualquer sinal de fraqueza não seria bom. Eu tinha 19, 20 anos, eu era jovem e inocente, né? Nessa parte da vida. Eu creio que eu tenha ficado um dia de folga em casa, que eu acho que o patrão me deu. Logo no outro dia depois eu voltei também. E vida continuou assim. Eu não... Que eu acho que é o assunto principal desse vídeo. Eu não vivi um luto pela morte da minha mãe. Eu não me permiti viver um luto. Eu achava que isso seria fraqueza. Que eu não deveria viver aquilo ali. E isso teve consequências muito grandes na minha vida depois. Eu só fui perceber depois. Quando eu tinha 28 anos, 8 anos depois, né? Eu fui diagnosticado com depressão. E aí procurei ajuda, psicólogo e tal. E eu lembro que a minha primeira psicóloga, não lembro o nome dela, mas foi um tratamento muito legal. Logo a gente já percebeu, assim, essa falta de luto que aconteceu pra mim, né? Por escolha própria, obviamente. Mesmo que inconsciente. E... E ela sugeriu, só que você não faz um desenho, uma arte, como se fosse uma homenagem póstuma à tua mãe, para que você coloque um ponto final nesse processo, né? Porque basicamente eu não vivi um luto, mas eu inconscientemente eu estive de luto durante todo esse tempo, sabe? Não superei aquela parte. E na época não fez sentido para mim, deixei passar e tal. E chegou agora, esse ano eu decidi que era o momento. Eu achei a foto correta da mãe, bem jovem, né? Eu nasci quando a mãe tinha 46 anos, então essa versão da minha mãe, obviamente eu nunca vi, eu creio que ela tinha entre 25 a 30 anos na época. Mais jovem do que eu sou agora. E eu resolvi fazer isso para que no processo eu tentasse viver esse luto. Como eu disse no outro vídeo, o processo da pintura, da criação, ele é muito solitário, né? Muito solitário. Então eu tentei trazer esses sentimentos enquanto eu pintava, né? Trazer essas lembranças. Sei lá, de alguma maneira tentar superar isso. Superar não é a palavra correta, mas deixar isso ir, entendeu? Acho que inconscientemente é muito importante pra mim. E foram horas, né?
umas boas horas. Eu acho que eu levei umas 20 horas nesse retrato. Vai ficar comigo. Vou esperar alguns meses pra secar e passar o verniz, depois enquadrar, pra botar aqui na minha casa, no meu futuro estúdio. Quero botar lá. E foi isso. Assim, foi uma aventura solo, novamente. Tentando vivenciar esse luto uma última vez. E sinceramente, eu não sei qual foi o resultado disso. Talvez não tenha nem que ter um resultado, né? É. A vida é essa mesmo.